Olá pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje eu estou aqui, produzindo um mural com os tecidos já, com as peças, já estou com a mão totalmente na massa. E mais cedo eu estava vendo a precificação das peças, calculando os custos dos insumos, dos materiais, jogando tudo em uma planilha. E aí eu resolvi gravar esse vídeo aqui, onde eu vou falar os 3 principais erros que eu cometi quando eu comecei a empreender lá da primeira vez e que meu negócio não foi para frente. Eu sou Vânia Correia, neste canal aqui eu estou mostrando para vocês um pouco do meu retorno ao empreendedorismo. O primeiro erro foi não saber precificar. Esse é um dos cruciais, Eu fazia peças por encomenda, mas eu não sabia precificar. Tipo, eu comprava o material, eu não sabia qual era a minha hora trabalhada, eu não sabia o que era custo fixo, o que era custo variável, eu não sabia calcular, agregar ali os insumos, o tempo de produção daquela peça. Como eu não tinha noção, de toda essa equação para chegar a um valor exato que agregasse ali minha mão de obra, os custos fixos, variável, material, tudo que envolvia para a produção daquela peça, no final das contas eu pagava para trabalhar e eu não enxergava. Como eu tinha uma quantidade imensa de pedido, eu lembro que eu tinha uma listinha, ficava na parede com o nome, as bolsas, e as mulheres ficavam me mandando mensagem: eu quero minha bolsa assim, eu quero minha bolsa assado. Então era uma bolsa totalmente personalizada, com iniciais. As bolsas tinham 2 tipos de alça, uma alça fixa, uma alça removível, ia com a necessaire. Aí ela escolhia a inicial do nome, escolhia a cor. Então era todo um trabalho por trás e eu não sabia precificar aquilo ali. E no final das contas eu não vi aquele dinheiro render. Por quê? Porque eu estava trocando 6 por meia dúzia. E hoje, eu olhando essa planilha, eu fiquei assim, relembrando desses momentos, eu pensando, poxa, eu não sabia precificar. Eu acredito que essa questão de precificação, de mão de obra, isso é algo que deveria ser ensinado nas escolas, porque isso é muito importante. Isso não é só questão de artesanato. Muitos profissionais de outras áreas não sabem, quando eles começam a trabalhar, digamos assim, avulso por conta, eles não sabem precificar a sua hora trabalhada. Ele não sabe colocar ali o custo fixo que ele tem, se ele paga um MEI, que aquele MEI vai estar incluso. Ele não sabe colocar ali deteriorização de um material. Então isso é muito importante, não só na vida do empreendedor que trabalha com artesanato, mas de todo profissional liberal. Ele tem que ter essa noção, e se você não tiver noção disso aí, é muito provável que você só fica ali, eu estou trabalhando, e você não vê aquele resultado, porque por mais que a gente goste do que a gente faz, é um hobby que se torna um negócio, mas a gente quer ter um retorno. Então, para ter esse retorno, é preciso saber precificar. Então, tem que estudar, tem que investir um tempo, sim, nessa parte burocrática. Eu vejo alguns artesãos falando, porque eu não sou boa de número. Isso é só uma abstração, não existe não ser boa de número, até porque você saber colocar ali que você gastou energia, que você gastou internet, que você tem um aplicativo que você paga para te ajudar, você saber que a etiqueta foi tal valor, que a sacola, sabe, que o zíper que você usou tem que estar calculado ali, por mais que você tenha comprado uma peça fechada. Isso não é só para pessoas que são boas de matemática, não. Acho que isso todo mundo deve saber, principalmente para ter um negócio saudável. O segundo erro que eu cometi foi não fazer orçamentos. O que acontece? Quando eu comecei, eu fazia as bolsas de sintético, porque eu comecei a assistir vídeo aqui no YouTube, e a pessoa que eu me inspirei, que eu fiquei ali acompanhando o processo, ela trabalhava com sintético. E no final das contas ela tinha uma loja de sintético, então ela fazia aqueles vídeos e ela promovia o produto dela, e tá tudo bem, tá tudo certo até aí. E não é dizer assim que eu só comprava na loja dela, não, eu comprava em outras, mas eu não fazia orçamentos. Quando eu trabalhava no shopping, eu era caixa em uma loja de grife, então a parte burocrática ficava comigo. O gerente deixava tudo para mim. E qualquer serviço, qualquer coisa que fosse fazer nessa loja, colocar um adesivo, lavar uma poltrona, eu lembro que quando teve para lavar poltrona, para fazer uma pintura, a gente precisava fazer 3 orçamentos. A gente fazia 3 orçamentos e escolhia o que fosse mais barato. Isso não quer dizer que a gente está colocando o valor
no serviço da outra pessoa, no produto da outra pessoa, mas a gente como consumidor também, né? Porque para eu produzir minhas peças, eu sou uma consumidora porque eu preciso comprar matéria-prima de outra pessoa. E aí eu não estou diminuindo o valor que essa pessoa vende, não é nada disso, mas eu estou fazendo comparações. E para mim, que sou pequena empresa, né, um pequeno negócio feito dentro de casa, isso é mais importante ainda, porque imagine, a empresa que eu trabalhava era uma empresa grande, uma empresa renomada, ela não só tinha aqui em Salvador, tinha em São Paulo, Rio de Janeiro, já trabalhei no Rio de Janeiro também. E aí eles têm essa logística de fazer esses 3 orçamentos. E para mim, né, como pequena produtora, isso é importante também, mas eu não tinha essa consciência, né, lá atrás, quando eu comecei a empreender, e olha que foi em seguida, né, assim, 1 ano e meio depois que eu saí do shopping, mas eu não tive essa consciência de sempre estar buscando fazer orçamento. Eu vou trabalhar com esse sintético aqui, eu só vou trabalhar com ele, então deixa eu buscar aqui 3 orçamentos de locais diferentes, um de uma loja aqui, outro da internet, outro de outra pessoa. Eu não fazia isso, então eu não tive essa consciência lá atrás, porque tudo isso no valor final do produto, isso é bom para a gente como pequena empresa. A gente não compra como essas grandes empresas. E para mim, como, né, um pequeno negócio, começando agora, fazer esses orçamentos, né, impacta sim no meu financeiro, no investimento. Então isso é importante. E agora eu mesmo já estou na 3ª loja, que quarta-feira eu já vou lá, porque é uma loja física essa, para ver o orçamento das mantas, porque eu já fiz o comparativo em 2 lojas. Uma primeira que eu comprava antes, uma na internet, e agora falta essa outra loja. Então, assim, isso é muito importante e é algo que eu estou levando em consideração agora nesse retorno. O 3º erro que eu cometi foi, digamos assim, não separar a pessoa física da pessoa jurídica, sabe? A dona de casa da empreendedora. Então, eu não tinha específico, estipulado assim o horário. Como agora eu tenho nítido. Minha filha mais velha, ela estuda à tarde, eu só fico com minha filha menor, né? Ela não demanda tanto assim de mim, mas ainda assim demanda. Mas eu consigo produzir durante a tarde, quando eu estou só com ela. E aí, o que é que eu faço? Depois das 13 horas, eu já me ausento das coisas de dentro de casa. Eu não conseguia, né, me separar dos afazeres de dentro de casa e começar a produzir minhas peças. Então, ficava tudo muito misturado. No momento que eu estava costurando ali, daqui a pouco eu parava para fazer outra coisa. Então, por mais que a gente esteja dentro de casa, por isso tem essa importância de a gente ter um espaço, porque quando eu fecho aquela porta ali, né, e fico aqui nesse espaço, eu tenho que me concentrar aqui. Por mais que eu vá atender ali minha filha, eu sei que ela é pequena ainda, ela só tem 4 anos, ela ainda vai me chamar, mãe, faça isso, mãe, me ajude aqui. Mas o máximo possível de concentração que eu tiver vai estar alocada aqui nesse espaço. Então isso é muito importante, até porque, né, eu não tenho as mesmas 24 horas de uma pessoa que não tem filho. Então eu tenho que fazer um bom uso do meu tempo, e quando eu estou aqui para costurar as peças, eu tenho que estar aqui para costurar as peças. E além desse processo, né, de produção, de costurar as peças, eu tenho outras coisas para fazer, né? Eu tenho que publicar, eu tenho que estudar, eu tenho que divulgar as peças, eu tenho que organizar o site. Então, assim, quando minha casa ainda está dormindo, eu já acordo, porque eu levanto cedo, às 5 horas. Então, essas demandas um pouco mais burocráticas eu já posso fazer nesse horário, porque eu já tenho esse ritmo, né, de acordar mais cedo. E aí nessa 3ª questão, que é o bom uso do tempo, né, saber diferenciar quando é que eu estou fazendo as coisas dentro de casa, quando é que eu estou aqui, né, no ateliê trabalhando. Ter toda essa visão agora, né, por mais que eu esteja começando novamente do zero entre aspas, eu tenho um pouco mais de noção, eu sei onde foi que eu errei, eu já venho aqui lapidando e corrigindo esses erros e começando com mais clareza, sabendo o que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer, e isso é muito bom em relação mesmo ao espaço. Eu quis só otimizar o espaço, né, para que eu me situasse e percebesse, não, agora eu estou aqui costurando. Mas eu não fiquei naquela paranoia que eu tenho que ter um super espaço, que tem que estar tudo organizado, não. O foco é produzir
divulgar meu produto e gerar venda. E aí eu fico com aquele friozinho na barriga, né? Porque é normal, mas eu tenho total convicção de que agora, se eu errar, automaticamente eu tô ali pronta para corrigir, porque eu já venho com um pouco de bagagem, né? Do passado aí, dessa primeira tentativa de empreender, e vamos para frente. Agora eu vou voltar aqui para terminar o meu mural, e se você gosta de acompanhar esse tipo de vídeo, me acompanhe aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!